E aí, pessoal? E aí, turma? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje falaremos sobre as leis ponderais. Então, vamos lá, galera. Antes ainda de estar falando sobre as leis ponderais, vamos estar recordando o que são reações químicas e o que são equações químicas. A gente viu, turma, que uma reação química é uma transformação que permite a formação de novas substâncias. E para a gente estar representando essas reações químicas, nós fazemos o uso das equações químicas, beleza? Então, turma, uma equação química ela vai ser uma representação qualitativa, ou seja, ela vai estar representando para a gente o tipo de substância que vai estar envolvido ali na reação química e também vai ter uma característica quantitativa, ou seja, a reação química ela vai informar para a gente a quantidade de uma substância que vai estar reagindo com outra e quanto que vai ser formado. Nós já vimos ainda, turma, como que a gente representa uma equação química, né? Que inicialmente a gente coloca as substâncias que estão ali nos reagentes. Então a gente vai estar sempre representando as fórmulas moleculares ou unitárias dessas substâncias, certo? Então a gente representa as fórmulas moleculares ou unitárias das substâncias iniciais aqui nos reagentes. Depois a gente coloca essa seta aqui que indica para a gente que está ocorrendo uma transformação. E no final nós colocamos a fórmula molecular ou unitária do produto que vai estar sendo formado ali. Agora observe essa reação química aqui. Quem são os reagentes? Os reagentes, pessoal, são o H2 e o O2. E quem são os produtos? Aqui nós podemos ver que está sendo formado apenas um produto, que é H2O, que é a água, certo? Então, primeiramente, representa-se os reagentes e no final representa-se os produtos da reação. Tem uma coisa que está faltando nessa reação química aqui. Vocês conseguem identificar, turma? É o estado físico, concorda comigo? A gente sempre precisa estar representando aqui ao lado o estado físico dessas substâncias, certo? E como que a gente representa esses estados físicos? A gente precisa identificar, né, pessoal? Quais são os estados físicos que podem estar participando ali da reação. Então, pessoal, quando tiver um gás, a gente representa G entre parênteses. Quando tiver um vapor, a gente representa V entre parênteses. Quando tiver líquido, a gente representa entre parênteses a letra L. Quando tiver moléculas ou íons em solução aquosa, ou seja, na presença de água, a gente representa entre parênteses AQ, certo? Quando a substância estiver no estado sólido, a gente coloca entre parênteses a letra S. Quando estiver no estado de cristal, a gente coloca entre parênteses a letra C. E quando vocês virem entre parênteses PPT, significa que formou-se ali um precipitado. Para que servem as fórmulas moleculares ou unitárias das substâncias? Essas fórmulas, pessoal, elas vão indicar para a gente a quantidade de átomos de cada elemento que vai ter ali naquela substância, certo? E como que a gente vai estar identificando isso? A gente vai sempre precisar ficar atento, pessoal, ao índice dessas fórmulas moleculares ou unitárias. Porque vai ser o índice, pessoal, que vai identificar para a gente a quantidade de átomos de um certo elemento que vai ter naquela fórmula molecular. E onde que fica o índice? O índice, pessoal, ele fica no canto inferior direito do símbolo químico do elemento. E outra coisa importante estar falando, o índice, quando ele for 1, pessoal, ele não vai ser representado, certo? Por exemplo, aqui na fórmula molecular da água. A fórmula molecular da água é H2O. O que significa esse 2 aqui? Esse 2, pessoal, ele é um índice. Esse índice aqui, ele vai indicar a quantidade de átomos de hidrogênio que tem na molécula de água, certo? Então, ó, se é 2, isso indica que na molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. E de oxigênio? De oxigênio, pessoal, aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês, quando o índice for 1, ele não é representado. Então, existe aqui um índice 1, certo? Nesse ponto. Então, isso indica que existe apenas um átomo de hidrogênio na molécula de água, certo?
Vamos só ver se vocês entenderam bem, pessoal. Ver essa outra fórmula molecular aqui, ó. C2H6O. O que esse índice 2 indica? Indica que nessa molécula aqui tem 2 átomos de carbono. E esse índice 6? Esse índice 6, pessoal, ele vai indicar para a gente que existe 6 átomos de hidrogênio. E esse índice O aqui? Esse índice O não. E quanto de oxigênio tem nessa molécula? Observe que o índice 1 ele existe e ele não foi representado, certo? Isso indica que nessa molécula aqui, pessoal, existem 2 átomos de oxigênio. Observem essa fórmula unitária aqui, turma. Quantos átomos de alumínio tem nesse composto? Observem que não tem um índice aqui representado. Então, a gente sabe que é 1. Então, nesse composto aqui, turma, existe um átomo de alumínio apenas, certo? E agora, quantos átomos de oxigênio e hidrogênio tem nesse composto? A gente vai precisar, pessoal, multiplicar esse 3 aqui, ó, pela quantidade que tiver aqui no índice, certo? Então, ó, 3 vezes 1. 1 não está representado, mas a gente sabe que ele existe aqui, certo? Então, ó, nesse composto aqui, pessoal, vai ter 3 átomos de oxigênio, certo? E quantos átomos de hidrogênio? Aqui também existe um índice 1, certo? Então, a gente multiplica 1 vezes 3. Então, também vai ter 3 átomos de hidrogênio. Por que eu falei tudo isso, turma? Eu falei tudo isso para que vocês entendam melhor as leis ponderais. E o que são essas leis ponderais, professor? Elas vão ser, turma, generalizações que vão ser estabelecidas a partir do estudo das relações entre as massas das substâncias em uma reação química. Então, pessoal, as leis ponderais elas vão ser regras que vão ser aplicadas para todas as reações químicas, que são baseadas nas massas dessas substâncias envolvidas na reação química, beleza? E vão ser 3 leis ponderais, pessoal. Lei de Lavoisier, lei de Proust e lei das proporções múltiplas de Dalton. Primeiramente, lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, pessoal, ela vai dizer o seguinte: numa reação química, os átomos apenas se recombinam, certo? Então, turma, numa reação química não surgem átomos, nem desaparecem átomos, de forma que a massa dos reagentes ela é igual à massa dos produtos, certo, turma? Observem essa representação química aqui, ó. Aqui a gente tem 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2, formando 2 mols de água. Observe a quantidade de átomos que tem no reagente. Ela é igual à quantidade de átomos que tem nos produtos. E para a gente determinar a quantidade de átomos que tem em uma substância, pessoal, a gente pega esse coeficiente estequiométrico e multiplica pelo índice. Então, para a gente determinar a quantidade de átomos de hidrogênio, a gente multiplica 2 por 2. Então, vão ser 4 átomos de hidrogênio aqui, certo? E de oxigênio. De oxigênio, pessoal, observem que tem o coeficiente estequiométrico 1. Que muitas vezes, pessoal, ele não vai ser representado também, da mesma forma que o índice, certo? Então, vocês precisam ficar atentos a isso. Então, turma, para determinar a quantidade de átomos de oxigênio, a gente pega esse 1 e multiplica por 2. Então, nós vamos encontrar 2 átomos de oxigênio nessa molécula aqui, certo? E lá na molécula de água, observem que também tem um coeficiente estequiométrico 2. Então, para a gente determinar a quantidade de átomos que tem ali nos produtos, a gente pega e multiplica 2 vezes 2. Então, vai ter ali 4 átomos de hidrogênio e de oxigênio. A gente sabe que aqui, ó, existe um índice 1. Então, ó, 2 vezes 1, então vai dar 2. Então, vai existir também 2 átomos de oxigênio, certo, turma? Então, aqui tem 4 átomos de hidrogênio, aqui 2, e vocês podem ver que lá nos produtos, pessoal, tem a mesma quantidade inicial de átomos de hidrogênio e de oxigênio, ó, 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio.
Então, a mesma quantidade de átomos que tem nos reagentes, ela tem nos produtos. Então, pessoal, a massa que tem nos reagentes, ela também vai ser igual à massa dos produtos. Por isso que fala-se que a lei de Lavoisier é a lei da conservação da massa. Tem muitos autores de livro, pessoal, que associam a seguinte frase com a lei de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, turma, a massa dos reagentes, ela precisa ser igual à massa dos produtos. No sistema aí não pode ocorrer perda de massa, nem ganho, tá certo? Agora vamos falar sobre a lei de Proust, também chamada de lei das proporções definidas. A lei de Proust, pessoal, ela é também bastante simples. Ela vai dizer o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e são produzidas é fixa, constante e invariável. Por exemplo, pessoal, na reação de decomposição da água. Então, a água vai se decompor formando hidrogênio e oxigênio, certo? Então, se 9 gramas de água se decompõem, vai formar ali 1 grama de oxigênio, de hidrogênio, na verdade, e 8 gramas de oxigênio. E quanto de hidrogênio e oxigênio é formado se a gente duplicar a quantidade de água? Se a gente tiver, por exemplo, agora, pessoal, 18 gramas de água, então vai ser formado o dobro da quantidade de hidrogênio e o dobro da quantidade de oxigênio, tá certo? E se a gente tiver o triplo, pessoal, tiver então 27 gramas de água, então a água vai se decompor e formar 3 vezes mais hidrogênio e oxigênio. Então, turma, essa é a lei de Proust. Dobrou a quantidade de reagente, forma-se o dobro da quantidade de produtos. Diminuiu a quantidade de reagente, pessoal, por exemplo, na metade, vai formar a metade da quantidade de produtos. E se nós pegarmos, por exemplo, e dividir a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, a gente vai sempre encontrar uma mesma razão, tá certo? Então, você pega aqui e divide 1 por 8, divide 2 por 16, divide 3 por 24, vocês vão sempre encontrar o mesmo valor, tá certo? Por fim, vamos agora falar sobre a lei das proporções múltiplas de Dalton, tá certo? O que essa lei vai estar nos falando? Dalton, pessoal, ele vai dizer o seguinte: quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado vai ser a formação de diferentes substâncias, mas a relação, ou seja, a divisão das massas que estão variando, ela vai resultar em números inteiros e pequenos. Professor do céu, não entendi absolutamente nada. Calma aí, turma. Vamos entender isso melhor observando essa tabela aqui, certo? Então, turma, Dalton ele falou o seguinte: se a gente pegar a massa de um elemento e manter ela fixa, vamos pegar, por exemplo, e manter a massa do nitrogênio fixa, certo? Vamos colocar ela como sendo 28 gramas. E a gente variar a massa do oxigênio, certo? Colocar aqui, por exemplo, 16 gramas de oxigênio, depois 32, depois 48 e depois 64. Vai se formar substâncias diferentes. Observem, turma, que a massa do oxigênio ela varia da seguinte maneira. Ó. Aqui a gente tem 16, certo? Depois, aqui embaixo, a gente tem o dobro, certo? E aqui, 3 vezes a quantidade inicial. E aqui, 4 vezes a quantidade inicial, certo? Ó, então, se a gente pegasse aqui, a quantidade aumentou 2 vezes, aqui aumentou 3 vezes e aqui aumentou 4 vezes. É isso, pessoal, que está falando aqui no final. Ó. Isso está diretamente relacionado, pessoal, ao que falou aqui no final. Ó. Falou que a relação, ou seja, a divisão das massas que vão estar variando, ela resulta em números inteiros e pequenos. Isso aqui, pessoal, está relacionado à multiplicidade das massas, certo? Aqui a gente tem 16 gramas, já aqui, turma, a gente tem 2 vezes mais. Então, aqui é 16 vezes 2. E aqui, 16 vezes 3. E aqui, 16 vezes 4. Então, turma, vocês conseguiram identificar que a massa ela variou através de múltiplos inteiros? Foi 2, 3 e 4, tá certo? Então, é isso que falou Dalton, tá certo?
A gente mantém fixa a massa de um elemento e varia através de múltiplos a massa de outro, tá certo? Então vai se formar ali diferentes substâncias. Observem que no caso desse óxido formado aqui, a proporção ela é 2 para 1. Então isso quer dizer que nessa molécula tem 2 átomos de nitrogênio para 1 de oxigênio. E aqui? Aqui é 2 para 2. Aqui, 2 para 3. E aqui é 2 para 4. Agora é com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 4 do PET Complementar Volume 1. E se ficou com alguma dúvida, vocês devem tirar essas dúvidas lá pelo WhatsApp ou pelo privado. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!